Jonas, capítulo 3. Jonas, capítulo 3. Vamos dar continuidade à nossa série de pregações. Pastor Tiago já pregou, Pastor Valdir, e agora no terceiro capítulo de Jonas. Faremos a leitura do versículo 1 ao 10. Diz assim o versículo 1. Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. E vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. E chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Vamos conversar com o nosso Deus em oração? Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós pedimos que nesse estudo, nessa meditação, o seu Santo Espírito toque os nossos corações e nos traz a convicção e a certeza do seu amor para conosco, da sua misericórdia para conosco e da nossa responsabilidade de nós obedecermos a tua palavra, arrependendo dos nossos pecados e confiando em ti e em ti somente. Em nome de Jesus Cristo, pedimos isso. Amém. Irmãos, Jonas tem uma segunda chance. No capítulo 1, Deus tinha dito ide, e Jonas foi na direção oposta. Capítulo 2 é toda aquela sequência com o grande peixe. E agora no capítulo 3, após ser vomitado sobre a terra, vem a palavra do Senhor novamente ao profeta Jonas, dizendo: ide e falai. Isso no versículo 1 e 2. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Nós temos 3 pontos para considerar hoje à noite. Primeiramente, a mensagem não muda. O segundo ponto, o reino de Deus é maior do que o nosso próprio quintal. E por fim, o terceiro ponto, devemos sempre ser surpreendidos com a graça de Deus. Mas sobre esse primeiro ponto, é aqui no versículo 1 e 2. A mensagem não muda. Muita coisa mudou do capítulo 1 para o capítulo 3. No capítulo 1, Jonas não fedia peixe. No capítulo 1, Jonas ainda não tinha aquela experiência,
aquela experiência da morte, quando ele estava naquela escuridão profunda, e ele clama ao Senhor. Podemos dizer, de uma certa maneira, que Jonas é um profeta com um tanto mais experiência agora no capítulo 3 do que ele era no capítulo 1. Ele não é um profeta perfeito, como nós veremos no capítulo 4. Mas aqui no capítulo 3, muita coisa mudou. Uma coisa não mudou, a mensagem. Deus vai dizer no capítulo 3 a mesma coisa que ele disse no capítulo 1. O povo dessa cidade, que é uma das cidades capitais, não era o capital do Império Assírio, mas era uma das cidades mais conhecidas e uma das maiores cidades daquele império pagão. Essa cidade, Deus quer que o profeta vai até essa cidade e anuncia que Deus se irou com as suas obras. E que isso terá consequências. A justiça do Senhor perante o pecado sempre traz consequências severas. E Deus deseja que o Jonas vá à grande cidade e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Veja aqui, irmãos, no versículo 1 e 2, Deus ele não facilita a vida de Jonas. Dito de outra maneira, Deus ele não modifica a mensagem, ele não altera a mensagem para facilitar a vida de Jonas. É a mesma mensagem. É a mesma missão. Isso logo de cara nos faz refletir sobre a nossa mensagem, a nossa missão. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Jesus Cristo disse isso há 2000 anos atrás. Continua a mesma mensagem hoje. Não, mas os tempos são outros. Muita coisa aconteceu nos últimos 2000 anos. Sim, muita coisa mudou. A mensagem não mudou. O que nós temos a proclamar não muda, porque o Deus da mensagem não muda. Proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Isso pode nos lembrar o Deus de Jonas, esse mesmo Deus de Moisés. Vez após vez, Deus disse a Moisés: olha, vai a Faraó e diga, deixa ir meu povo. E Faraó dificultou a vida de Moisés? Deus dificultou a vida de Faraó? E aí Deus diz novamente, vai a Faraó e diga, deixa ir o meu povo. A mensagem não muda. A mensagem não muda. A mensagem não muda até que Faraó muda. Quem muda é o homem. Quem tem uma experiência de transformação perante a palavra que não muda é sempre o coração do homem. Como veremos nos próximos versículos. A mensagem não muda. Mas não só isso, irmãos. Tem uma coisa bastante curiosa aqui no versículo 1 e 2 e 3. Olha o versículo 4. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Tem algumas perguntas que as palavras de Deus não nos respondem. Ok? Por exemplo, Gênesis 1:1. Está tudo escuro. E Deus quer que tenha luz. Ele não cria um homem para esse homem dizer tenha luz, haja luz. Não, o próprio Deus diz haja luz. E houve luz. Aqui em Jonas mesmo. Deus quer que a baleia vomita Jonas. Ele não diz a Jonas, diga ao baleia. Não, Deus diz, baleia, chega. O seu Uber acabou. Vomita ele aqui. Nessa praia. Mas aí quando é para trazer a palavra aos ninivitas, sobre a ira de Deus e a justiça de Deus, Deus faz o quê? Ao invés de fazer uma voz vir dos céus dizendo, em 40 dias eu vou destruir essa cidade, Deus faz o quê? Ele pega, talvez não o pior profeta do Antigo Testamento, mas o profeta que a gente não escolheria.
e diz, cara, você vai lá. E você vai lá no meio daquela cidade onde todo mundo te odeia e diga você que daqui a alguns dias vou destruir a cidade. Por que Deus faz assim? A resposta é que Deus deseja ser glorificado desta maneira. Essa é a resposta maior. A resposta específica, porque Deus deseja ser glorificado dessa maneira, a palavra de Deus não nos revela. O que sabemos é que lá em 1 Coríntios, isso 1, olha lá em 1 Coríntios 1, o apóstolo Paulo ele vai tocar nesse assunto. Ele vai se referir à loucura da pregação. É loucura. Deus usa profetas como Jonas, pessoas como Moisés. 1 Coríntios, capítulo 1, olha o versículo, vai ser o versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. O próprio apóstolo Paulo dizendo, olha, eu reconheço que perante os olhos do mundo, isso que nós fazemos de proclamar parece loucura. O próprio apóstolo Paulo dizendo, Deus se agrada em salvar pessoas, não através dessa coisa maravilhosa chamada pregação, mas através da loucura da pregação. Deus usando a voz finita, mortal, de homens feitos do pó da terra para proclamar uma verdade infinita, eternal e maravilhosa. Deus se agrada em chegar ao coração dos homens através da sua palavra na boca de homens mortais. E é isso que nós vemos claramente em Jonas capítulo 3. A mensagem não muda. Era necessário que Jonas proclamasse, anunciasse a mensagem do Senhor. Ainda, de volta em Jonas capítulo 3. O segundo ponto. Já vimos que a mensagem não muda. Mas olha o versículo 3 e 4. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus. E de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade de caminho de um dia e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. O segundo ponto que podemos considerar aqui é que o reino de Deus é maior do que o nosso próprio quintal. O reino de Deus é maior do que o nosso próprio quintal. Irmãos, Jonas não queria nunca pisar nessa cidade. Sabe aquela sensação de peixe fora de água, baleia fora de água? É isso que Jonas sentia. Cara, ele não se sentia bem aqui. E não era só porque os ninivitas eram diferentes culturalmente. Eles eram totalmente diferentes do povo de Israel. Todo aspecto. O jeito que falavam, a cultura, o jeito das cidades. O Império Assírio era o maior império naquela época. E ela só aumentava. Ela tinha sangue nos olhos. Ela ia destruindo as cidades vizinhas, invadindo os outros espaços. Era um país, e a cidade de Nínive era uma cidade que servia não apenas um deus, mas vários deuses. Tinha o deus da guerra, que era um dos principais das suas divindades. O deus do amor. Um outro deus que era da agricultura, que era um homem-peixe. Jonas não tinha nada em comum com essa cidade, com esses 120 mil pessoas que habitavam em Nínive. Nada, zero. Até Deus fazer um trabalho ali. E aí o povo de Israel tinha algo em comum com a cidade de Nínive, que era Deus agindo no seu meio. Deus age no meio de Jerusalém, Deus age no meio de Nínive. Por quê? Porque esse é o Deus que nós servimos. Deus trabalha e estava trabalhando
e estava liderando o povo de Israel e abençoando o povo de Israel, mas Deus está mostrando para Jonas e mostrando para nós que Deus pode muito bem trabalhar num outro povo, no outro lado do mundo. Ele não está limitado a Israel. Ele pode transformar uma outra cidade que tem nada a ver com a história do único Deus verdadeiro. Que nunca ouviu falar da promessa do Messias, que não cresceu ouvindo as histórias de Moisés e Abraão, que não conhece as promessas e a esperança que há no único Deus verdadeiro. Deus pode muito bem chegar e fazer uma obra ali. Porque o reino de Deus é muito maior do que o nosso próprio quintal. Eu digo nosso quintal, onde nós sentimos confortáveis. Onde a gente se sente bem. Onde a gente se sente em casa. Deus, o reino de Deus é muito maior do que esta igreja. Do que esse bairro. Do que essa cidade. Do que esse país. Deus pode muito bem estar trabalhando em Lisboa, Portugal. Ou em cidades ainda não alcançadas. Deus pode estar fazendo isso, porque o reino é dele. E o reino é muito maior do que esse CEP. Do que Rua Gisele Martins 440. Que bom que Deus está trabalhando conosco. Que bom que Deus está agindo aqui. Que bom que Jesus está conosco. Mas, irmãos, o reino de Deus é muito maior do que o nosso próprio quintal. Isso ficou claro para mim. Eu compartilho aqui uma experiência pessoal que eu tive, se os irmãos me permitem, mas era numa viagem que eu fiz naquele Weekender, que inclusive o pastor Franklin está lá no Weekender, lá em Washington, o pastor Vinícius também está lá esse final de semana. E eu tive o privilégio, a editora Fiel me deu apoio, e eu consegui ir passar um final de semana nesse Weekender, que é um final de semana onde se considera a igreja lá em Washington, D.C., na igreja do querido pastor Mark Depp. E aí não era só eu, eram vários brasileiros, e aí tinha lá não só os que falavam português, tinha os que falavam espanhol, tinha o outro grupo que falava alemão, se não me engano, um ou outro que falava italiano. Vinha muitas pessoas de ao redor do mundo para considerar as mesmas coisas. E cada um tinha o seu tradutor. E aí, num certo dia, eu acho que foi um sábado, a gente tinha saído do nosso local de encontro, que era a igreja, para fazer alguma consideração e todo mundo tinha que voltar para o almoço. Então a divisão era tipo, você vai no carro dele, você vai pegar ali tá saindo uma van de gente. E eu me encontrei sentado dentro de um carro com 4 caras que só falavam espanhol. E eu só falava português e inglês, mas a gente não conseguia ali um conversar com o outro. Eu acabei abrindo o celular, mostrando a minha esposa, meus filhos e o outro. Cara, bem gente boa. Abriu o celular dele, mostrou a esposa dele, mas puxa, a gente tinha um limite ali de idioma. E eu lembro que caiu, como a ficha caiu. Cara, esses caras servem ao mesmo Deus que eu. Esses caras com quem eu nem consigo perguntar qual o tamanho da sua igreja, quais são as dificuldades na sua cidade, podemos orar juntos? Eu não consigo, porque dos meus limites. Mas o mesmo Espírito Santo está fazendo uma obra nas suas vidas. E daqui 2, 3 dias eles vão voltar para suas famílias, voltar para suas igrejas, nunca mais vou encontrar com eles. E Deus vai estar agindo lá, assim como Deus estará agindo na minha família e na minha igreja. Deus, o reino de Deus é muito maior do que o nosso próprio quintal. Deus está agindo em nós, mas olha as boas novas. Deus está agindo além de nós. Além de nós. O povo de Israel agora tinha algo em comum com essa maldita cidade de Nínive. Deus estava agindo ali, produzindo arrependimento e fé. Já vimos então que a mensagem não muda. Já vimos que o reino de Deus é maior do que o nosso próprio quintal. E agora, o terceiro e último ponto. Por gentileza, irmãos, considere comigo que devemos sempre ser surpreendidos pela graça divina. Seria difícil encontrar um povo mais pagão
do Antigo Testamento do que essa cidade aqui. Mas olha o que diz o versículo 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. E chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ali era uma cidade, a cidade não tinha um rei. Pode se referir talvez ao governador, ou talvez pode se referir ao rei do império, mas que ele tinha ali um trono em Nínive. Mas de qualquer forma, chegou a autoridade civil daquele lugar e ele, ao invés de rir do que o povo estava fazendo, ele participa. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Ali ele reconhece, nós somos um povo que tem caminhado no mau caminho, e a nossa violência, o sangue está nas nossas mãos. Diz o versículo 9: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Agora você tem o maior império naquela época e uma das maiores cidades dentro dessa maior império. A última preocupação é se ela vai perecer. Porque quando você é o maior império, você não pensa que isso vai acabar. Você não pensa que vai ter fim. Fim é o que tem os outros. O nosso exército vai invadir. Nós vamos tomar as riquezas dos outros. E aqui essa cidade está dizendo: quem sabe Deus tenha misericórdia, a fim de que nós, meros mortais, não pereçamos uma morte justa. Irmãos, só por Deus, isso aqui. Isso é impensável na cabeça de Jonas e deve ser algo que nos surpreende também. Devemos ficar maravilhados com essa transformação. Eu te digo, por exemplo, por quê, irmãos? Nós devemos nos maravilhar com essa transformação, esse tamanho arrependimento, porque no livro de Jonas, a gente se enxerga não somente em Jonas, como sendo aquele servo que enrola para obedecer a Deus. Nós somos assim também. Mas a gente se enxerga também na cidade de Nínive. Os ninivitas, de certa maneira, somos nós. Não diz o Novo Testamento que nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados? Que nós estávamos longe da presença de Deus? Que a gente não buscava a Deus? Que Deus olhava dos céus e dizia: quem me procura, quem me busca, e não tinha ninguém? Os ninivitas, de certa maneira, elas são uma imagem, elas representam você e eu. É por isso que quando há essa transformação, esse tamanho arrependimento, a gente devia ser surpreendidos com a graça de Deus. Porque é a mesma graça de Deus que tem nos alcançado. A mesma obra que Deus faz aqui, o mesmo milagre que Deus faz aqui, Ele faz ainda hoje. Ele transforma o que era tido como perdido. Ele dá uma segunda chance a pessoas mortas que não querem ouvir a palavra de Deus. Irmãos, se chegar o dia, Deus queira que não chegue, mas se chegar o dia onde quando a gente ouve falar de que houve conversão,
ou que houve batismo, ou que houve fruto do evangelismo. E a gente responde: beleza, que bom, né? Se esse dia chegar, isso demonstra para nós que a gente perdeu de visão o quão maravilhoso é o evangelho. Devemos ser maravilhados com a obra do evangelho, da graça de Deus. Devemos ficar de boca aberta com a obra do Espírito Santo. Porque é um milagre, é uma transformação que não se espera e também uma transformação que não é possível efetuar por meios humanos, só por Deus. Diz o versículo 10: Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Só um esclarecimento aqui, não tem por que demorar nesse ponto, mas quando diz que Deus se arrependeu do mal, isso só quer dizer que Deus deixou de fazer aquilo que ele tinha anunciado, aquela destruição. Arrependimento, no seu sentido literal, é quando alguém faz algo mal e ele deixa de fazer aquela obra má. Deus não faz obras más. Então, Deus não se arrepende nesse sentido. O arrependimento de Deus não é no sentido que ele deixou de fazer uma coisa má para fazer uma coisa boa. Todas as obras de Deus são boas. Aqui se usa a palavra Deus se arrependeu para passar para nós a ideia de que Deus deixou de fazer aquilo que ele tinha avisado o povo de Nínive que ele faria. Nós servimos um Deus justo, que não pode olhar para o pecado, que não aceita na sua presença a depravação, a perversão, a idolatria, mas também servimos o Deus que tem misericórdia, que salva, que resgata, que envia o seu próprio Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma última palavra de aplicação esta noite. Você está sendo fiel. Você está sendo fiel com a mensagem aonde Deus te colocou? Você tem sido fiel, você está sendo fiel com a mensagem que Deus te confiou, aonde ou no local onde Deus te colocou. Deus colocou Jonas em Nínive. Deus nos colocou em São José dos Campos, em certos trabalhos, escritórios diferentes, ambientes de estudo diferentes, famílias, reuniões de famílias diferentes. Em cada ambiente, você está sendo fiel em anunciar a palavra do Evangelho? A mensagem não muda. Quem muda com a graça de Deus, como um milagre de Deus, são os corações dos homens que ouvem a mensagem e o Espírito Santo transforma suas vidas. O Espírito Santo transforma em nós, as nossas vidas, os nossos corações, através do poder da sua palavra. E que o Espírito Santo use a nossa igreja e o nosso testemunho para avançar o reino de Deus ao redor do mundo. Obrigado, irmãos. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela mensagem que chegou aos ninivitas. E te agradecemos a mensagem que chegou até nós. A sua palavra, ela é boa, ela é santa, ela é fiel. E as suas promessas não vão mudar. O autor das suas palavras é o mesmo ontem, hoje e para toda a eternidade. E nós confessamos que precisamos que o Senhor nos ajude a obedecer a sua palavra e a compartilhar. Em nome de Cristo, pedimos isso, pedindo a tua bênção sobre a ceia do Senhor a seguir. Amém.